Hoje nós vamos estudar mais a fundo um tipo especial de função. Em aulas anteriores, já estudamos que uma função é uma sentença que representa uma dependência entre grandezas. Geralmente utilizávamos as variáveis x e y, mas eu posso utilizar outras variáveis. Mas como nós trabalhamos no GeoGebra, nós vamos estar trabalhando sempre com as funções y em função de x. Então, a função nada mais é que uma dependência entre duas grandezas. Que tal identificar das sentenças a seguir quais delas realmente representam função ou equação? Então, você vai ter um tempinho para identificar entre essas 5 quais delas, que tem mais de uma, que representam funções, levando em consideração tudo que nós já estudamos até aqui. Verificar suas respostas. Se você marcou a alternativa A, acertou, porque aqui eu tenho uma representação de y em função de x. Alternativa B não é uma função, alternativa C é uma função, só está sendo escrito de uma forma diferente, né? F de x, ou seja, f de x é uma função que depende de x. Letra D também não é uma função, e a letra E é uma função. Y em função de x. Então, a letra B, vocês devem lembrar lá dos estudos lá do 9º ano, que nós temos aqui uma equação de segundo grau, né? Por sinal, nós resolvemos utilizando a fórmula, né, de Bhaskara, como vocês conhecem. E a letra D é uma equação do 1º grau. Então, a letra B e D são equações apenas. Parabéns se você acertou as alternativas corretas. Você já conhece como podemos representar funções, mas agora você vai assistir um fragmento de uma aula do novo Telecurso 2000 para conhecer a função especial que estudaremos hoje. Então vamos lá, preste bem atenção para que você possa realizar as atividades que virão aí na sequência. Que chegou essa conta de telefone aqui, eu tô achando umas coisas meio estranhas, viu? O que, por exemplo? Olha, aqui tem uma taxa de assinatura e uma taxa de impulsos excedentes. Será que isso aqui tá certo? Deixa eu ver. Tá aqui, impulso e assinatura. Eu sei, mas será que eles não estão enganando a gente, não? E você, o que acha desta situação? Será que há algum engano nesta conta telefônica que veio cobrando assinatura e pulsos excedentes? Você sabe o que isso significa? Como será que as nossas amigas vão resolver essa situação? Ih, gente, não precisa ficar esquentando a cabeça com isso aí, não tem nada de errado aí. Ó, o uso do telefone, ele é medido em pulsos. E o pulso nada mais é do que a medida do tempo que você fala no telefone. Então, quanto mais tempo você fala, mais pulsos são registrados, entendeu? Viu, Cida? Eu vi, mas e a assinatura? Todo mundo que tem um telefone paga uma assinatura de 61 centavos por mês. E vocês não seriam exceção, certo? Também tem que pagar. E o que a assinatura tem a ver com os pulsos? É que essa assinatura, ela dá direito a um certo número de pulsos todo mês. Então, se você fala mais que esse valor mínimo, aí começa a ser registrados os pulsos excedentes. Tá vendo? Quando eu reclamo que você fala muito ao telefone, você acha que eu tô pegando no teu pé, né? Olha só. Mas quanto é cada pulso excedente? A gente paga 3 centavos por cada pulso excedente. Então quer dizer que a gente paga 61 centavos pela assinatura e 3 centavos por cada pulso. Continuo achando que aqui tem alguma coisa errada. Ih, gente, então tá na hora de colocar a matemática em ação, viu? Como assim? Vem cá, acompanha meu raciocínio que eu vou explicar direitinho. X é a quantidade de pulsos excedentes. Y é a conta do telefone. Como cada pulso excedente custa 3 centavos, então a gente vai pagar 0,03 vezes X por eles, certo? Mas não é só isso. Tem a assinatura ainda, que é de 61 centavos. Então, a conta do telefone Y é igual a
a 0,03x mais 0,61. Nossa, que fórmula é essa? Essa é uma função do primeiro grau. E pra que serve? Essa função do primeiro grau, ela serve para calcular qualquer conta de telefone. Por exemplo, dá uma olhadinha aí na sua conta e vê quantos impulsos excedentes você teve. Deixa eu ver aqui. 428. Perfeito, é só a gente substituir o x por 428 que a gente descobre o total da conta. É mesmo? Oh, pode apostar, quer ver? A fórmula é essa. E se x vale 428, é só substituí-lo na fórmula. Aí, com o auxílio da máquina de calcular, eu realizo a operação e chego ao resultado de 13,45. E aí, confere? Gente, não é que deu mesmo R$13,45? Eu não sabia que você era tão afiada assim na matemática. Pois é, né, gente? Vivendo e aprendendo, mas também função de primeiro grau é um dos meus pontos preferidos. Ah, é? Então pode explicar mais sobre esse assunto pra gente. Olha, como vocês devem ter reparado, a função de primeiro grau tem sempre a mesma fórmula. Y igual a x mais b, que é exatamente a que a gente tinha. No caso, a é igual a 0,03 e b igual a 0,61. E o gráfico dessa função... Você assistiu um fragmento do vídeo, mas se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, basta acessar o site que está aí na sua tela. Desta forma, você poderá conhecer todo o conteúdo que foi trabalhado nessa videoaula. Agora que você já conhece a forma da função especial que nós trabalharemos hoje, que é y igual a vezes x mais b, conforme o vídeo, eu quero que você identifique nas sentenças a seguir quais das sentenças representam a função do primeiro grau, qual delas tem essa forma aqui, e também gostaria que você identificasse quem é o A de cada uma e quem é o B. Então você vai ter um tempinho aí para tentar responder essa questão. Muito bem, acho que você já teve o tempo suficiente para responder, porque não é uma questão tão difícil assim. Então vamos seguir em frente. Então vamos às respostas. A sentença A é uma função do primeiro grau. Quem é o A? O A é menos 2 e o B é menos 3. A sentença B não é uma função do primeiro grau, porque vocês viram que a função do primeiro grau não aparece o x ao quadrado, né? A questão C é uma função do primeiro grau. A única diferença é que no lugar do y eu coloquei o f de x, que também é uma forma de representar uma função de y em função de x. O A é 5 e o B é 5. Na letra D também temos uma função do primeiro grau, onde o A é uma fração, é 1/2, e o B é menos 1. A alternativa E, se você marcou errada, né, que ela não é uma função do primeiro grau, ela também é uma função do primeiro grau. Nesse caso, nós temos o A igual a 4 e o B igual a 0. Então, parabéns se você conseguiu identificar esses parâmetros aqui da função e parabéns se você conseguiu identificar as funções do primeiro grau também. Lembrando que os números A e B podem ser quaisquer números reais que eu queira substituir aí nessas funções. Agora, que tal começarmos a estudar mais a fundo esse tipo de função, utilizando agora o GeoGebra? Então, você vai fazer o seguinte. Essas funções anteriores que nós verificamos, em que nós vimos que a A, C, a D, a C, D e E são funções do primeiro grau, você vai abrir o GeoGebra e vai representar cada uma delas. Pode representar uma, apagar, ou abrir outro aqui, vai representar outra, você escolhe. O objetivo é só que você represente essas funções, principalmente a A, C, D e E. Se quiser representar a B também pode. Dessa forma você vai identificar qual a característica dessas funções. Então você vai anotar o que estas funções graficamente têm em comum.
Quais delas? A A, a C, a D e a E. Então, essa é a tua primeira tarefa de hoje. Bom, agora que você já fez os gráficos que você viu aí anteriormente, nós vamos estudar um pouquinho mais essa função. Acredito que você já chegou a uma conclusão, mas vamos tirar outras conclusões dessa função. Então, nós vamos ajeitar nosso gráfico para trabalhar com ele quadriculado. Então, primeiro eu vou movimentar aqui esse eixo para ficar centralizado. Vou clicar no botão direito aqui para fazer a malha. E você vai seguir a mesma sequência que eu estou fazendo aqui. Você vai jogar lá na caixa de entrada A igual a 1. Vai jogar B igual a 1. Esse A igual a 1 e B igual a 1, estou considerando que o A da função lá, y igual a x mais b é 1 e o b igual a 1. Só que eu vou fazer esse valor variar. Então, eu vou clicar aqui no A e com o botão direito vai aparecer lá, propriedades. Eu vou vir em propriedades, eu vou no seletor, dependendo, tem o controle deslizante, mas o controle deslizante e o seletor depende da versão aqui do GeoGebra. Você vai jogar valores. Eu quero que o A varie do menos 10 até 10. Eu quero que o B varie vamos colocar aqui de menos 50 até mais 50. Aí eu fecho a caixa. Aí o que vai acontecer? À medida que eu movimento os botões, escolhi o cursor aqui. À medida que eu movimento os botões aqui, ó, ele vai mudando o valor. Então, agora eu vou jogar aqui na caixa de entrada a função do primeiro grau. Y igual a A vezes x mais b. E dou um Enter. E agora, o que vocês vão fazer? Eu não vou movimentar os botões aqui, porque eu quero que vocês cheguem às conclusões. Então, vocês vão movimentar os botões, tanto o A quanto o B, vão ficar observando o que acontece para as medidas que você vai, à medida que você vai movimentando, mudando a posição do A e mudando a posição do B. E vai me dizer qual que é a relação que existe entre esses valores para representação gráfica que você vai ter. O que acontece com o gráfico à medida que você varia os valores do A e do B. E depois que você fizer essa análise, você vai responder as questões que virão aí na sequência. Muito bem. Agora chegou a hora de registrar suas conclusões. Que tipo de figura esta função vai representar graficamente, independente dos valores de A e B? Então, esse teste você realizou aí no GeoGebra. Então, responda essa questão de acordo com o que você pôde observar. Essa é a primeira questão. A segunda questão. O que acontece com esta figura quando você muda os valores de A? Terceira pergunta. O que acontece com a figura quando você muda os valores de B? Se você conseguiu responder as questões, parabéns! Anote suas conclusões para discutirmos em aula. Além disto, envie suas conclusões por e-mail. Se não conseguiu entender, ainda há tempo de voltar esta aula e assistir novamente. Você pode ainda realizar pesquisas no seu livro didático ou na internet para esclarecer maiores dúvidas. Ou ainda tem a possibilidade de enviar a sua dúvida até por e-mail. Até a próxima aula, onde poderemos discutir juntamente com seus colegas as conclusões que vocês conseguiram chegar desta aula sobre funções do primeiro grau.